Ministério da Cultura apresenta Festival de Felicidade Online 2023. Pra gente dar início a esse dia cheio de arte e propósito, a gente começa com o grupo de performance Baquetá. Caringana Wa Caringana, Histórias de Áfricas, apresenta diferentes histórias, instrumentos musicais de origem africana, ritmos, bonecos e elementos. O Grupo Baquetá desenvolve projetos para todas as faixas etárias, nas áreas de teatro, música, dança, literatura e artes visuais, com base nos saberes da diáspora africana e dos povos indígenas do Brasil. Histórias de Áfricas tem como objetivo trabalhar as questões étnico-raciais com crianças e adultos, a partir de diferentes perspectivas, aproximando temas que fazem parte da história e cultura brasileira e que muitas vezes são vistos de forma afastada ou exotizadas. Letras brancas, Caringana, Wa Caringana, Nossas histórias de África. Não são histórias lá de longe, lá do que os olhos não podem ver. São histórias, contos, cantos, fatos que vivem dentro da gente, que saem pelos poros. Ela passa as mãos sobre os São braços. chãos já pisados por pés antigos, Batuca no djembe. de terra batida, pedra, caminho, ancestralidade. A história que minha avó me contou quando a vi nos meus traços no espelho. História que, por ser dela, é minha e da minha filha também. E de todos e todas nós. Sankofa. Para que uma história comece, sentamos em roda, aumentamos o voluminho dos ouvidos e deixamos que o mundo da imaginação tome conta da nossa caixola, corpo, espírito. Pega uma cabaça de cerâmica. Tudo começa com terra. Apoia sobre as pernas e bate sobre ela. Da terra o pó, o lodo, o broto sustentam meus passos, pisada ancestral. Da terra o nó, com um outro povo, semente que cresce a mãe vegetal. Larga a cabaça e pega o pau d'água. Era uma vez um lugar muito bonito, lá, depois do além-mar. Move como um remo, para um lado e outro. E grande, muito grande mesmo. África, um continente com 55 países diferentes, Com uma grupos de baqueta no pessoas agogô diferentes, artesanal de com casca de coco. filosofias diferentes, religiosidades, formas de se alimentar, arquiteturas, astronomia e os biomas de África também. Lá tem o deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, praias, lago gigante, tem o Monte Kilimanjaro com neve no pico e tudo. Além de pirâmides antigas e enormes, prédios afrofuturistas modernos, cidades riquíssimas, antigas civilizações. Larga o agogô. Você sabe onde fica esse continente? Coloca o pandeiro entre as pernas. África, Áfricas, África, Áfricas, África, Áfricas, África. Com uma baqueta no agogô artesanal de casca de coco. Vejo além do Atlântico um grande e vasto lugar, distintos toques e cânticos, quero dele te contar. Larga o agogô. Somos os seus pés nos frutos, contendo flor e raiz. Vem
no futuro é nossa força matriz. África, África. Retoma o djembe, África, intercala a melodia no pandeiro. Áfricas, África, Áfricas, África, Áfricas, terra de saberes antigos, de tudo que vinha a ser, espírito, mente, corpo, foi na Etiópia nascer. Desertos, mares, cachoeiras, neve no pico do morro, deusas que são a natureza salubar, África, lugar que honro. África, Áfricas, África, Áfricas, África, Áfricas, África, Áfricas, Áfricas. Em Moçambique, as histórias são conhecidas como caringanas e divertem e ensinam adultos e crianças. O contador ou a contadora de histórias, quando quer começar uma história, grita bem alto, caringana ou a caringana, e quem está sentado ouvindo e quer ouvir outra história responde caringana. Eu aqui da minha casa então vou gritar caringana ou a caringana. Vocês aí em casa que querem ouvir uma história respondem caringana. Combinado? Batuca no tambor falante. Caringana ou a Tambor de caringana? amarração ajustável com duas peles, usado pelos contadores de história. Comecinho de tudo, o baobá foi a primeira coisa do mundo a ser criada. Pega o tambor e a A baqueta. grande mãe resolveu plantá-lo numa região fértil e cheia de água. As superfícies daquelas águas ficavam lisas e paradas, iguais a um espelho. Todos os dias, o baobá passava horas e horas se olhando e se perguntando: por que sou desse jeito? Por que minhas folhas não são como as daquela outra árvore? Por que minhas flores são dessa cor? Por que sou tão gordo? Eu não gosto de ser assim. A cada nova planta ou bicho criado pela sua mãe, lá estava o baobá atrás, querendo ser da mesma forma. Ele não estava contente do jeito que era. Mas a sua mãe, assim como todas as mães do mundo, o achava lindo e achava que nada precisava ser mudado ou melhorado, e que as diferenças é que coloriam e equilibravam a vida. Mas o baobá não se dava por satisfeito, e aonde ia sua grande mãe criando, lá estava o baobá atrás, só que reclamando. E sabe o que acontece no final dessa história? O baobá reclama tanto que a sua mãe acaba perdendo a paciência. Então, a grande mãe agarra o baobá, arranca-o do chão e o planta novamente, só que de ponta cabeça, para que ele ficasse de boca calada e repensasse sua importância. É por isso que o baobá tem aquela aparência diferente, como se tivesse assim as folhas no chão, raiz no céu. Batuca no tambor. Onde estará a semente do seu baobá? Onde estará a semente do seu baobá? Onde estará a semente do seu baobá? Onde estará a semente do seu baobá?
árvore guardiã das almas, sentimentos e até mesmo água. Árvore cemitério, árvore garrafa. Em seu coração está a memória de um povo africano, de um povo Axante, de um povo banto, de um povo nagô. Baoba tupina, baoba uranda, que paloba oba. Baoba tupina, baoba uranda, que paloba oba. Onde estará a semente do seu baobá? 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 Seu fruto coou e guarda uma semente que traz esperança pra gente. Seu nome pode ser Embondeiro ou Adansônia. Vivi muito tempo, milhares de anos. Árvore de ponta cabeça, folhas no chão, raiz no céu. Baoba tupina, baoba uranda, que paloba oba. Baoba tupina, baoba uranda, que paloba oba. Onde estará a semente do seu baobá? 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 Suas flores parecem brincos. Sacode o afoxé. Princesa. Aparece à noite e vão embora antes que amanheça. Em seu tronco descansam griots, descansam crianças, bichos e plantas. Baoba tupina, baoba uranda, que paloba oba. Baoba tupina, baoba uranda, que paloba oba. Onde estará a semente do seu baobá? 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 Uauá-abá, o baobá e suas sementes. Caringana, Abre a mão. caringana, Ergue uma boneca de pano. É negra, de cabelos crespos e vestido amarelo com desenhos. Uma história eu vou contar. Uma história vou te contar. Essa é a história de Aiele. Essa é a história de Aiele. Aiele é seu lindo nome, e esse nome significa cheia de poder. Aiele vive num dos 55 países do continente África. O país de Aiele se chama Gana. No país de Aiele se chama Gana. Gana significa rei guerreiro e é terra de grandes contadores de histórias. É terra também dos Akan, povos que utilizavam os adinkras como linguagem. Os adinkras são símbolos que estampam tecidos, monumentos, adereços lá em Gana e aqui no Brasil. No país de Gana se usa turbantes, país de Gana se usa turbantes. Lá no país da Aiele, lá em Gana, as chefias, homens e mulheres cheios de poder, usam turbantes, que são esses panos assim, amarrados na cabeça. Existem diferentes tipos de turbantes e diferentes formas de Ela usá-lo. veste o turbante na Com boneca. tecidos diferentes, amarrações. Os nomes dos turbantes também mudam. Eles são chamados de ojás, nemés, capulanas, torsos. E Aiele adora turbante, Aiele adora turbantes. Aiele adora usar turbantes, porque eles se parecem com uma coroa. Ergue um boneco fantoche. Pois, no dia de aniversário de Aiele, seu pai, um grande arquiteto lá de Accra, capital de Gana, Usa turbante e roupa com decidiu desenhos levá-la geométricos até a adinkra. feira para que ela escolhesse o presente que ela quisesse. Aiele ficou muito empolgada.
Imagina ir na feira escolher o que quisesse? Pois ela decidiu comprar um monte de tecido para fazer um turbantão em sua cabeça. As feiras lá de Accra são como as aqui do Brasil, cheias de coisas legais. Pois, chegando lá na feira, eram tantos brinquedos, livros, tecidos, temperos, que aí ele acabou se perdendo do pai. Ai, 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 ela ficou morrendo de medo. Como que ia encontrar o seu pai no meio de tanta gente? Seu pai também ficou preocupado, mas ele se lembrou de uma coisa. Os seus antepassados ensinaram que quando alguém se perde, é só cantar uma música com o nome dessa pessoa que ela logo se encontra. E foi o que aconteceu. O pai da Yele começou a cantar uma música com o nome da Yele numa das 80 línguas faladas lá em Gana. A feira toda começou a cantar música porque ela era muito boa. Aí ele ouviu o seu nome na música, reconheceu a voz do pai lá no cantinho, foi procurando, até que o encontrou. Ela guarda os E bonecos sabe e como era fecha essa a mala. música? Hayele mi do kulo mi do papa na yele. Ha mi do papa na yele. Ayele mi do kulo mi do papa na yele. Ayele mi do kulo mi do papa na yele. Ayele mi do kulo mi do papa na yele. Ha mi do papa na yele. Vira as mãos para cima e para baixo, intercalando com as palmas. Ayele mi do kulo mi do papa na yele. Caringana ou acaringana? Sabia que brincadeira também é história? Brincando aqui no Brasil ou lá em África, a gente se diverte e aprende um montão. Pois eu tenho aqui uma brincadeira que é um desafio para vocês. Um trava-línguas. Mas não é um trava-língua comum. É um trava-língua no idioma banto. Idioma banto é um idioma que a gente fala aqui no Brasil. O banto foi uma língua trazida pelos nossos ancestrais africanos, que se misturou com a língua dos povos indígenas e com o português. E virou isso que a gente fala hoje, que devia se chamar pretuguês. Não entendeu ainda? Pois eu vou explicar e vocês vão logo entender. Tudo que eu vou falar aqui é banto. Pega um pequeno pilão e pila. Pila no pilão, inhame tutu, farofa, fubá, canjica e angu. Conhecem essas palavras? Vamos um pouquinho mais rápido? Pila no pilão, inhame tutu, farofa, fubá, canjica e angu. De novo. Pila no pilão, inhame tutu, farofa, fubá, canjica, angu. Pila no pilão, inhame tutu, farofa, fubá, canjica e angu. Travou a língua aí? Eu tenho um pouquinho mais simples. É assim, ó. Cuxixe, fuxico, maxixe, muxiba. Parece até um chocalho, né? Cuxixe, fuxica, maxixe, muxiba. Sacode um cachixi com a mão direita. Rapidinho. Cuxixe, fuxico, maxixe, muxiba. Cuxixe, fuxico, maxixe, muxiba. Tudo isso é banto e tudo isso é português. Viu só? Pois, para terminar esse jogo, eu tenho um samba em banto. Um sambanto. Sambanto, sambinha, sapeca, caculeja dessa moleca. 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 Eu hoje termino minha história por aqui, dizendo que ela não tem um fim agora. As histórias continuam, porque a vida é assim. Abre os braços e sorri. Caringano, a caringana, caringano, a caringana, caringano, a caringana, caringano, a caringana. Histórias de Áfricas. Batuca no tambor. Histórias de Áfricas. Histórias de Áfricas.
Camila está sentada, à Histórias frente de uma de parede África. laranja e um pano em tons de verde com desenhos de folhas. Ela é negra, tem cabelos crespos, presos no alto por um turbante laranja. Usa regata preta e saia estampada em tons de verde e laranja. Em volta dela, instrumentos musicais de origem africana. À frente, uma mala fechada e ao fundo um cesto de palha, um globo terrestre, um cabideiro de mesa branca. Letras brancas sobre a imagem de Camila. Karingana, Uá Karingana. Histórias de Áfricas. História e músicas, Camila dos Santos. Grupo Baquetá. E como é importante a gente revisitar nossas raízes, né, Nix? E mais, convidar as crianças a se reconhecerem pela música, cultura e dança. Eu acho que isso é indiscutível, a importância de perpetuar as culturas para as novas gerações, porque a gente consegue reproduzir os signos daquela sociedade, né? Os significados. Então, através da música e da cultura, a gente consegue perpetuar aí os povos. Exatamente, Amanda.